O primeiro artigo da Constituição Federal define que todo poder emana do povo. O princípio do sufrágio universal assegura o direito do cidadão de decidir por si mesmo e exercer sua soberania. O sufrágio universal é um direito de todos, desde que alguns requisitos sejam obedecidos. São os direitos políticos que definem quem pode votar e ser votado. O cidadão adquire seus direitos políticos quando se alista junto à Justiça Eleitoral. No momento do alistamento, o cidadão recebe seu título de eleitor e sua cidadania é oficialmente reconhecida. A Constituição define que para ser eleitor é necessário ter mais de 16 anos e ser brasileiro. Para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão precisa ter nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, ter feito alistamento eleitoral e estar registrado como eleitor na zona eleitoral da região onde mora, além de possuir filiação partidária e idade mínima para o cargo desejado. A lei eleitoral determina que os candidatos que concorrem aos cargos de presidente, vice-presidente e senador devem ter no mínimo 35 anos. Para os cargos de governador e vice-governador, é exigida a idade mínima de 30 anos. Já quem deseja candidatar-se para deputado, prefeito e vice-prefeito, precisa ter no mínimo 21 anos. O cargo de vereador pode ser ocupado por candidatos a partir dos 18 anos de idade. Para concorrer a um cargo público, é necessário que o cidadão filie-se a um partido político. Candidaturas independentes não são aceitas pela legislação eleitoral. Essa filiação deve se dar até um ano antes das eleições. O candidato também precisa provar que reside há pelo menos um ano na cidade ou município onde está inscrito como eleitor. É o chamado domicílio eleitoral. Outra exigência da lei é que o cidadão saiba ler e escrever. Pessoas analfabetas não podem disputar um cargo eletivo. No regime democrático, o direito de elegibilidade garante que qualquer pessoa pode votar e ser votada. Para assegurar esse direito de todos, foi criada a Lei das Inelegibilidades, com o objetivo de proporcionar igualdade nas disputas pelos cargos públicos. O propósito principal dessa lei é a defesa da moralidade pública, da regularidade do processo eleitoral e do equilíbrio entre os concorrentes. A Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar número 64 de 1990, determina situações em que algumas pessoas perdem o direito de concorrer a cargos públicos. O candidato que tiver contra si processo na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou político é inelegível para a eleição que concorre e as que se realizarem nos 3 anos seguintes. O mesmo acontece para os candidatos condenados criminalmente por práticas contra a fé pública, a economia popular e o patrimônio público. A importância de haver uma definição das inelegibilidades é que, dessa forma, você consegue evitar que pessoas que tenham lançado mão de corrupção ou que tenham malversado dinheiro público possam continuar à frente da gestão do Estado brasileiro. Igualmente, busca-se impedir a perpetuação de oligarquias, ou seja, de uma mesma família, por anos à frente de um município, de um estado ou do país. É por esse motivo que é proibido que esposa ou marido, pais, filhos ou irmãos de mandatários do executivo, ou seja, prefeitos, governadores e presidente da República, possam se candidatar. Eles são inelegíveis. Existem apenas 2 exceções para essa regra. A primeira é quando esse parente ou cônjuge já tiver mandato eletivo anterior. A segunda, que foi recentemente decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ocorre quando o mandatário do Poder Executivo, no caso prefeito, governador ou presidente, puder ainda se reeleger. Nessa hipótese, ele pode deixar de ser candidato e permitir que seu cônjuge, filho, irmão ou pai seja candidato em seu lugar. Vale também destacar uma outra hipótese. É quando aquele governante, no exercício de suas atribuições, seja como presidente, seja como prefeito, ou mesmo, no caso de confiança, como secretário de Estado ou ministro, tiver suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Evidentemente, essa hipótese de inelegibilidade somente se aplica quando não houver mais recurso do julgamento das contas. Porém, uma vez transitado em julgado, quando não couber nenhuma espécie de recurso, nem ao judiciário, nem ao próprio Tribunal de Contas, aquele cidadão será inelegível pelo prazo de 5 anos a contar da decisão transitada em julgado.
Outra hipótese que podemos imaginar de inelegibilidade decorre daqueles mandatários que são cassados no exercício do seu mandato. Esses podem ser prefeitos, governadores, presidente da República, mas também vereadores, deputados ou senadores. Uma vez sendo cassado no exercício do mandato, aquele cidadão será impedido de concorrer nas eleições durante o período do mandato que ele teria direito a exercer, somados mais 3 anos. Um dos casos mais famosos em que a lei das inelegibilidades vetou o registro de candidatura foi o do senador Luiz Estevão. O ex-senador perdeu seu mandato em 2000 por quebra de decoro parlamentar. Em 2002, Luiz Estevão entrou com pedido de registro de candidatura para concorrer ao cargo de senador. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o pedido, citando que os direitos políticos do candidato foram suspensos depois da cassação de seu mandato. A lei das inelegibilidades também foi responsável por manter o ex-presidente Fernando Collor de Mello longe da política. Embora após ter renunciado ao cargo de presidente da República, Collor ficou inelegível por um período de 8 anos. Em 2002, o ex-presidente se candidatou ao cargo de governador de Alagoas, mas perdeu para Ronaldo Lessa, candidato do PDT. Em 2006, Collor disputou uma vaga para o Senado e saiu vitorioso. Conquistou 44% dos votos válidos. A lei das inelegibilidades é uma ferramenta importante para assegurar o equilíbrio na disputa pelos cargos públicos. Para que ela cumpra o seu papel, é preciso que os cidadãos, as entidades civis e os partidos políticos permaneçam vigilantes. Qualquer abuso ou ilegalidade deve ser denunciada à Justiça Eleitoral. Se a eleição for de prefeito e vereador, prefeito ou vereador, quem julgará será o juiz eleitoral titular da Justiça Eleitoral no município, na comarca. Se a eleição for para governador de estado, for para vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador, quem julgará as ações de inelegibilidade será o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Se a eleição for de presidente e vice-presidente da República, quem julgará será o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que ocorre o processo? Enfim, os partidos escolhem os seus candidatos e depois registram na Justiça Eleitoral os candidatos escolhidos nas convenções. Uma vez publicada a lista dos nomes desses candidatos, para os quais se pediu registro, outros partidos, outros candidatos ou o Ministério Público poderão impugnar o registro desses candidatos, alegando que eles ou algum deles não cumpre os requisitos de inelegibilidade. Por exemplo, numa eleição municipal, pode ser alegado que um candidato é irmão do prefeito. E, como se sabe, os parentes em até 2º grau do prefeito não poderão ser candidatos nas eleições municipais. Enfim, ocorrendo um caso desses, um partido político, obviamente será um adversário, pede a impugnação. Aí a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, no caso do município, abre o processo. Então ele dá um prazo para o candidato ou o partido do candidato defenderem a sua elegibilidade. Um outro prazo onde serão apresentadas as provas, as alegações de que o candidato é inelegível. E depois, isso, enfim, são alguns dias para a defesa, alguns dias para quem está pedindo a inelegibilidade e, finalmente, mais à frente, se julga o processo. Se o juiz eleitoral julgar improcedente, normalmente aquele candidato caminha para as eleições, vai para a sua campanha. Se ele julgar procedente, declarar a inelegibilidade, obviamente se espera que esse candidato recorra
ao direito de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância da Justiça Eleitoral. Ele continua candidato, não é? Uma vez que há a garantia da presunção de inocência de que ele poderá ser candidato até que a Justiça decida definitivamente. Como ainda está em procedimento, ele continua candidato e recorre. Julgando definitivamente no Tribunal Regional Eleitoral ou, em alguns casos, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, se julgar improcedente, o candidato vai para as eleições. Se julgar procedente e declarar a inelegibilidade, transitado em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, esse candidato, se, obviamente, estiver ainda no período de registro, será negado o registro. Em geral, isso é raro. Em geral, essa decisão já é mais à frente. Poderá, então, ele ter cancelado o seu registro se já se está um mês, 2 meses de campanha, às vésperas das eleições, ele poderá ter cancelado o seu registro. E até mesmo, se a decisão ocorrer já depois das eleições e quando ele já tiver sido até diplomado, o seu diploma poderá ser anulado. Então, a decretação de inelegibilidade de um candidato pela Justiça Eleitoral não significa que aquele partido que teve o seu candidato declarado inelegível não poderá mais concorrer. Ele poderá, desde que substitua o seu candidato declarado inelegível por um outro. Como vimos, o direito eleitoral assegura ao cidadão seus direitos políticos. Para a manutenção desses direitos, a Lei das Inelegibilidades garante a disputa equilibrada por cargos públicos e dispõe situações especiais para impedimento de candidatura. Todas essas medidas visam a regularidade do processo eleitoral.